Senhor esteja convosco. Desça no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. João capítulo 17, versículos de 20 a 23. Jesus rezou assim: Eu não te peço, Pai, só por estes, mas também por aqueles que vão acreditar em mim por causa da palavra deles, para que todos sejam um, como tu, Pai, estás em mim e eu em ti, e para que também eles estejam em nós, a fim de que o mundo acredite que tu me enviaste. Eu mesmo dei a eles a glória que tu me deste, para que eles sejam um, como nós somos um. Eu neles e tu em mim, para que sejam perfeitos na unidade, e para que o mundo me reconheça que tu me enviaste e que os amaste como amaste a mim. Palavra da salvação. Gosto de escutar tua meus irmãos e minhas irmãs aqui presentes na matriz de São Norberto de Montes Claros, meus irmãos e minhas irmãs que participam conosco desta celebração através da Rádio Educadora de Montes Claros, meus irmãos e minhas irmãs telespectadores do canal 20, programa Homilia. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. São Norberto existiu no século XII e ele nasceu na Alemanha. Ele nasceu de uma família nobre, ele nasceu príncipe. Ele já nasceu com muita grandeza humana, muitos recursos humanos. E na medida que ele foi crescendo, e com a capacidade com que Deus o criou, ele era muito inteligente, fisicamente muito bonito e muito disposto, atleta. Então ele foi ocupando muito espaço na corte do imperador Henrique V da Alemanha. Ele se tornou um burguês mesmo. Ele se tornou um rapaz de fama na corte, gostava de festa, gostava de todos os prazeres da corte, de todas as promoções. Ele tinha uma presença muito ativa, muito dinâmica dentro da vida da corte imperial de Henrique V da Alemanha, no século XII. Mas ele tinha no coração uma semente plantada por sua mãe, porque realmente o pai dele não era uma pessoa de igreja, mas a mãe dele era muito piedosa. E aquela semente plantada na infância, vejam como é importante a religião na vida de uma criança, a religião na vida da família. Foi essa semente que foi o grande fator para a conversão de São Norberto, porque o jovem Norberto
deslocando, né, de Xanten para uma outra cidade em procura de uma festa, um grande baile que ia acontecer. Então, andando naquelas florestas, disparado a cavalo, quando um raio do céu, uma tempestade, normalmente de muita tempestade, um raio caiu bem perto e cavalo e cavaleiro caíram por terra. Então foi naquele momento que dentro dele ele escutou aquela mesma voz que São Paulo escutou. São Paulo foi: Saulo, Saulo, por que me persegue? E Norberto escutava a voz: olha, deixa o mal, faz o bem, faz o bem. E ainda atordoado, ainda muito meio atingido pelo raio, ele foi levado de imediato para um hospital. E logo que ele voltou a si, que a consciência dele começou a funcionar normalmente, a primeira coisa que ele pediu foi uma Bíblia. E graças a Deus, foi uma Bíblia que ele pediu. E quando ele abriu a palavra de Deus, a Bíblia, ele encontrou exatamente esse texto que se tornou a sua bandeira de ação, que se tornou o seu carisma maior. A multidão dos discípulos tinha uma só alma no seu coração. Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículo 32. Os discípulos tinham uma só alma no seu coração. E ele questionou: por que hoje tantas divisões, tantas brigas, tantos ciúmes, tantas rivalidades, às vezes até entre países com país, né? A França não queria aceitar o Papa porque o Papa era italiano, a Alemanha não aceitava o Papa porque o Papa então tantas divisões que estavam acontecendo na igreja naquele momento, que chegava ao ponto de ter dois papas, um papa falso, né? Um que foi escolhido pela França em Lyon e outro que ficava em Roma, né? O Papa legítimo. Então, diante desse clima, Norberto recuperou a sua saúde e recuperou também a sua vida, porque ele deixou toda aquela burguesia, aquele luxo, aqueles prazeres, aquela vida que é muito porca, da corte imperial, e se tornou um missionário da palavra de Deus. Em Xanten, na Alemanha, eles não acreditavam. Falaram: não é possível, esse rapaz que só gostava de dançar, de farrear, só gostava de mulheres, agora ele se tornar um missionário. Não, isso não é verdade, ele até é doido. Então aconteceu qualquer anormalidade na vida dele. Então Norberto teve que sair da Alemanha. Então aí ele foi para a França. E foi exatamente na França, num lugar muito bonito, no Vale do Prémontré, no sul da França, e ele organizou a vida dele, encontrou outros companheiros que sentiram que ele estava sendo autêntico, que ele estava sendo consciente, e ali formou um grupo. E o bispo de Lyon, Bartolomeu, percebeu que realmente ali estava a mão de Deus. E até comunicou com o Papa, Norberto foi até Roma, pedir que o Papa tinha negado para pregar a palavra de Deus e ter uma carta, uma aprovação. E ele já tinha feito esse pedido e já tinha sido negado a ele, porque ninguém acreditava que ele realmente ali estava um autêntico missionário. Foi esse bispo de Lyon da França que percebeu, e São Norberto criou a ordem premonstratense, Prémontré, daí vem o nome premonstratense, e começou um grande trabalho, um trabalho diferente, que na época ninguém fazia, o trabalho de ir ao encontro do povo. Ele até levava um altar portátil, porque às vezes ele celebrava a missa na beira de um rio, debaixo de uma árvore, numa fazenda, ao pé de uma montanha. O certo é que ele
se tornou missionário ardoroso com seus companheiros, levando a palavra, levando a motivação, levando o incentivo, levando o ardor, levando muita animação, muita alegria, porque ele foi um santo muito vibrante, um santo muito otimista, um santo muito positivo nas suas propostas em relação ao Evangelho, em relação à palavra de Deus. E aí ele começou a formar comunidades diferentes, comunidades que tomavam consciência daquela comunidade primitiva de Jerusalém, uma só alma, um só coração. A união, o entendimento, a amizade, a participação, e sobretudo a união solidária, a viver como irmãos. E para fazer esse trabalho, São Norberto, ele se firmava em 3 pontos muito importantes, né? Então esses 3 pontos eram o seguinte: primeiro, a palavra de Deus. Aliás, para nós também hoje, como é que nós, para ter um ponto, a primeira coisa que nós devemos abrir o coração é para a palavra de Deus. São Norberto, ele leu, meditou, estudou, aperfeiçoou, aprofundou mesmo na palavra de Deus. Segundo, a Eucaristia, a missa. A missa é a força para a missão. Como eu acabei de falar, ele fez uma coisa que ninguém fazia na época. Na época era os nobres, tinham aqueles templos suntuosos, que até hoje a Europa tem, aquelas igrejas imensas. E não, Norberto não preocupou dessas igrejas assim. Ele preocupou de levar o povo, conviver com o povo, estar em contato com o povo, despertar no povo aquela vibração, aquela consciência de participação, de amor a Deus e de vibração com os valores religiosos. A Eucaristia se tornou um ponto alto de fervor, um ponto alto de espiritualidade, um ponto alto de reunião, um ponto alto de bênção para que as pessoas, as famílias, o povo de Deus fosse favorecido. E outra coisa que Norberto fazia é colocar no seu trabalho a presença de Nossa Senhora. Nunca foi devoto de Nossa Senhora, numa época que também a devoção a Nossa Senhora ainda era muito pequena. Então ele e um amigo dele, São Bernardo, então eles trabalharam muito, empenharam mesmo nesse sentido de colocar Maria, a mãe de Jesus, como uma grande referência, um grande modelo, uma grande fonte de bênção, de proteção para o povo de Deus. E por isso é que nós ficamos felizes de tê-lo como nosso padroeiro. Quando nós vemos a imagem dele, e ele com o ostensório na mão, é porque Jesus e a Eucaristia era a grande força na vida de São Norberto. A Eucaristia era o ponto alto do seu trabalho, da sua espiritualidade. E quando os hereges começaram, Tanquel, um herege famoso da época na Alemanha, começou a pregar contra a Eucaristia, dizendo que Jesus aquilo era só uma fantasia, era só uma comparação. Jesus não estava na rocha consagrada, aquilo era apenas uma comparação, uma imagem. Ele desafiou Tanquel em praça pública, com a palavra de Deus na mão, com a Bíblia na mão. Ele mostrou que ele tinha grande oratória, ele tinha grande força de Deus na palavra, no anúncio da palavra. Ele foi aplaudido como de uma maneira, mas muito clara, muito perfeita. Ele mostrou a Eucaristia como uma grande mensagem, o grande gesto do amor de Deus em Jesus Cristo. Então, meus irmãos, minhas irmãs, nós norbertinos, eu digo a vocês com muita alegria, desde quando eu conheci São Norberto, eu tive a felicidade de conhecer a mensagem dele ainda menino, através dos premonstratenses. Eu fui coroinha de Padre Marcos,
Eu fiz minha primeira confissão, foi com o Padre Chico. Eu fiz minha primeira comunhão, foi com o Padre Humberto Murta, né? Padre Murta. Então eu conheci os premonstratenses, minha mãe também, minha família. Nós vibramos muito com esse carisma de comunhão, de vida comunitária, amor à Eucaristia, né? Amor à Nossa Senhora. E vocês podem ter certeza, eu tenho muita alegria mesmo de ser premonstratense. Eu tenho muita alegria de ser nordestino e que Deus nos dê esta perseverança, essa força para nós nordestinos, tá? E espelharmos também, mostrarmos, né, dentro da realidade de hoje, como é importante a palavra de Deus, como é maravilhosa, cheia de bênçãos para nós a Eucaristia e como é importante na nossa caminhada de fé ter a proteção, a intercessão de Nossa Senhora. Amém? Amém? Amém.